pessoal, tudo bem? Sou o Carlos Balter, cirurgião plástico há mais de 20 anos e hoje é nosso primeiro programa, Pod for Doctors. E que eu tenho aqui do meu lado Carlos Encheu, sou médico dermatologista. E o nosso convidado, Fernando Costa, engenheiro mecânico. ok? Engenheiro mecânico. Mas é para médico, por que chama engenheiro? Já falei de carro? Não, na verdade é o seguinte, vamos deixar ele se apresentar então. Fernando, por favor, pode falar. Por que você está aqui? Aqui porque eu conheci você ontem. É verdade. Bom, Fernando Costa, engenheiro mecânico, pós-graduado em marketing, blá 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 blá. Agora, se perguntarem o que eu sou, eu digo sou um homem de vendas, eu sou um vendedor. E há 20 anos atrás, eu casei com um dermatologista. Você falou um termo interessante ontem, que marido de dermatologista tem Dermarido, pô. dermarido, é verdade. Dermarido. E outro, fora aqui do podcast, eu conto algumas coisas do dermarido. Mas um dermarido é a melhor profissão que tem. É para um outro tema, tá bom? A derma esposa não sei se é tão boa, viu? Não. Alguém tem que trabalhar no casamento, né? Que eu escolhi ela. Gente, rapidamente. Fernando Costa, eu sou hoje sócio fundador do grupo Pele Dermatologia e hoje nós estamos aqui em Alagoas, Pernambuco, Belo Horizonte, tá? E eu vou contar um pouquinho da minha história em 2 minutos para você saber como é que eu estou aqui. Eu, como um bom marido que sou, eu ajudei a minha esposa a montar a clínica e é uma clínica voltada para a parte de dermatologia, mas a parte de atendimento de convênio, dermatologia clínica, como o Dr. Carlos que tem aqui, um dermatologista raiz, né? E foi vendo, e por ser feita uma clínica dentro de um centro médico em shopping, foi o segundo centro médico em shopping do país, o primeiro foi no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, o segundo em Maceió, no shopping Iguatemi, na época era chamado. Então nós montamos. E rapidamente aquela médica recém-formada, terminada a residência de dermatologia, em 3 anos, por estar dentro de um shopping, claro, foi cuidado no shopping, também é um bom atendimento dela, em 3 anos já era uma das principais médicas em atendimento clínico. E tínhamos uma demanda muito grande para procedimentos estéticos e a gente não fazia. Só queria fazer o Botox, Carlos. Ela ficava na fila 2 meses junto com o cara do convênio para ser atendido. É mesmo? É. Mas é interessante, porque, desculpa te cortar, mas na tua residência você aprendeu a fazer Botox? Não. Na minha também não, eu fiz cirurgião plástico também raiz, entendeu? Eu fui aprender isso depois da residência, eu fui atrás disso, na verdade. Eu acho que era uma tendência, talvez, aí, na época dos anos 2000, né? O pessoal aprendia fora, esse tipo de coisa. A gente perdia patologia, tinha a parte lá da cosmetria, mas era uma coisa não tão bem vista, né, pode dizer. Talvez não tão hands-on, como é hoje. Tinha lá demanda, tinham pessoas, e tinham pessoas com desejo de ficar bonito. E ninguém estava atendendo. Eu simplesmente, foi quando eu entrei na sociedade. Nós montamos ao lado da clínica Pele, uma clínica chamada Estética, que era fazer exclusivamente procedimentos estéticos. Não era horrível, mas pegou. Era pele de um lado, estética. Coisa simples. Marius atendia os pacientes de convênio, 30, 40 por dia. O paciente quer fazer Botox? Quer fazer Botox? Sim. Só um minuto. Pegava pela mão, entregava para a doutora Bibiane, que estava do outro lado, e ele fazia Botox. Fazia na hora. Na hora, de imediato. Você tem desejo, tem que fazer na hora. Botou a cabeça no travesseiro, você perde a vontade. É verdade. Porque eu marco muito paciente estético para, aliás, uma semana aqui, quando eu vou ter vaga, a pessoa não aparece. Eu não vou falar que você deveria ter um espaçozinho na sua agenda, talvez melhor, você dividir um pouco mais para aquela vontade ser realizada na hora. Por quê? Economicamente falando, um Botox rende muito mais do que uma consulta de convênio. Não sei se o doutor atende convênio ainda, ou atende até mesmo um particular. Não tem. Eu acho que hoje em dia, a pessoa que tem dinheiro, ela tem convênio. Sim, claro. Na Pele, apesar de ter uma das maiores clínicas do país, com um fluxo muito grande, a gente nunca parou de atender convênio. Sabe por quê? Porque o convênio, quando o paciente do convênio, que tem poder aquisitivo, todo mundo que tem poder aquisitivo tem convênio, fato. Sim. Quando ele é atendido num ambiente voltado para a cosmetria, ele tende a querer fazer ou aprender. E você sabia que apenas 7% da população do mundo, da classe A e B, já experimentou Botox? 7% só. É mesmo? É. Não sabia dessa coisa. Isso é um número mundial. Esse é o número mundial. E se você for para um procedimento mais complexo, tipo preenchimento, uma coisa mais... Eu não tenho esse dado, mas provavelmente menos da metade. Então você tem um mercado ainda para explorar, é incrível isso. Você imagina se você chegar a 2% da classe C, muito maior. 2% da classe C é muito maior do que a classe A e B, do que 7% da classe A e B. Mas a maioria dos médicos não quer atender aquela pessoa que quer fazer. Não, eu acho que tem. Você falou de um procedimento
que eu acho que é o beabá, né? Que é a aplicação de toxina botulínica, né? Perfeito. E você tem uma história aí com esse tipo, justamente desse nicho. Não dá para você falar um pouquinho? Olha, depois de 18 anos na área básica, trabalhando apenas com médicos, trabalhando apenas em clínicas, querendo ter a clínica cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, surgiu no mercado uma clínica pequenininha, especialista em fazer injetáveis. Com não médicos, com dentistas, profissionais qualificados por lei para poder fazer. E eu já tinha uma experiência passada que eu perdi um bonde da meada na depilação a laser, quando eu tinha empresa de depilação a laser e eu resolvi investir em clínicas grandes e eu não desenvolvi a área de franquia na depilação a laser, e veio outro dermatologista muito competente, desenvolveu e transformou ela numa empresa hoje listada em bolsa, valendo alguns bilhões. Eu disse, não, eu vou desenvolver esse mercado. E abri uma empresa, na época, chamada Botox Center, pequena, 40 metros quadrados, passei franquia, para fazer apenas Botox terço superior do rosto, para não dar... Pode falar palavrão? Pode. Para não dar merda, tá certo? Não dar merda, tá certo? E Botox, se o cara não enfiar a agulha no olho da pessoa aqui, o máximo que vai dar uma pitosezinha que a gente resolve rapidamente, aquilo ali, tá bom? Então eu tinha essa filosofia de não vou fazer mal a ninguém. Os médicos ficaram putos comigo, que a gente colocou, mas isso aqui é um business, eu não é contra a lei, o que eu desenvolvemos, e eu, em 2 anos, coloquei 30 franquias para dentro. Só isso dentro de shopping, na rua? Shopping, mais 95% em shopping. Acho que só tinha 2 fora de shopping. Por que shopping? 3 Cs. Convivência, convívio, que leva ao consumo, tá? Isso é um básico do shopping. Entendi. Você tem um local de fácil acesso, estacionamento e segurança, horário estendido. Você pode chegar agora, que são 8 horas da noite no shopping, você almoça, você janta, e por que você pode botar o Botox? Ah, porque vai passar 4 horas sem dormir, besteira, tem problema do cara, não tem problema nenhum. Ele bota Botox 10 horas da noite sem problema nenhum. O problema é que você tem um sócio, que é o shopping, né? O shopping é sócio pesado, você não acha? Na sua experiência? Na verdade, o shopping, ele é um sócio pesado se o seu negócio não for um negócio bom. Se o seu negócio não for um negócio bom. Todo shopping trabalha com aluguel percentual ou aluguel mínimo. A partir do momento que você tem um faturamento suficiente para ter aluguel percentual, o seu custo com ocupação vai ser na faixa de 5%. Num shopping com toda segurança, estacionamento, com tudo que você não precisa colocar. Sim. Porém, se você tem um faturamento baixo, esse valor pode chegar a 20% do seu custo, ele fica inviável. E a gente, na pele, inverteu um pouco isso. Hoje eu tenho lista de espera de shoppings me querendo trazer. Estou chegando aqui em São Paulo, doutor, do Shopping Morumbi, uma estrutura pele face. Sim, eu conheci, muito bacana. Muito difícil de entrar no Shopping Morumbi, que é um shopping, talvez, um dos principais shoppings do país, em termos de consumo, extremamente eclético para todas as classes sociais, e a gente está chegando aqui em São Paulo, no Morumbi. E por que isso? A pele, ela atrai público para dentro do shopping. Ela traz pacientes de domingo a domingo, porque você está no shopping, você trabalha. Não faz os humanos. Lá, não. Mas vai ter médico que vai ter trabalho de domingo? Ué, tu não vai no hospital, não tem um médico atendendo? Não tem no interior? Não, a gente brinca, praia paulistana é shopping. Exato. Eventualmente você tem que fazer outro shopping. E é uma coisa interessante. É um lugar de lazer. E aquilo que você falou, em São Paulo, queira ou não queira, a segurança é muito importante, né? Eventualmente você vê que aquela coisa de loja de rua caiu muito, não só por conta do Covid, mas também por conta de segurança, né? Custo de segurança para você dar é muito, muito difícil. Estacionamento aqui em São Paulo é difícil. Difícil e é muito caro. Estacionamento é muito caro. Mas aí, vamos lá. Você ganhou o quê? Escalabilidade nessa história? Porque assim, você concorda que eu sou médico, você brincou. Raiz, eu tô lá no meu consultório, segunda a sábado. Beleza. Eu não tenho escalabilidade zero. Então assim, tempo para mim é muito dinheiro e eu não posso ficar perdendo tempo. Nesse seu sistema, o que você falou? Putz, agora ganhei escalabilidade? Ou não? Você ganhou custo, você ganhou eficácia, o que você ganhou? Olha, eu tomei um susto com, no caso da empresa Botox Center, com o consumo de Botox. Porque como a gente colocou uma empresa que só vendia um único produto, a toxina botulínica, tá? Para depois de ser processado aí, eu uso Botox. De repente vocês podem patrocinar o podcast, porque nossa, a toxina botulínica. Hoje vai chamar Botox aqui de xerox. Tem tanto nome aí. Você está aceitando patrocínio. A toxina botulínica, por quê? Enquanto num consultório médico tradicional, você pede para o cliente voltar daqui a 5 dias, e muitas vezes o cliente não volta, o cliente ele estava numa condição de preço diferente, porque era
um produto customizado, ou customizado não, um produto padronizado, não era customizado. Eu tinha o objetivo de deixar a testa lisa. Para quem nunca fez botox, deixar a testa lisa já era lindo, já era uma maravilha. Então esse era o objetivo. E eu tenho o objetivo também de fidelizar. A gente fazia muita condição do cara fazer, a gente falava assinatura do botox. Tem o seguinte máximo, tá? Quem faz durante um ano 3 aplicações de toxina, ele não deixa nunca mais de fazer. Ele pode não fazer com você. Mas ele vai fazer. Ele fica viciado naquilo ali. Mas isso é uma coisa boa, tá? E hoje eu sou muito mais bonito hoje do que 20 anos atrás, eu tô certo. Essa cara nova. Essa cara nova. Sou muito mais bonito. Sou não, garota. Podemos discordar. Bom, escalabilidade, formato e principalmente dar procedimentos de qualidade para o mercado. Eu vendi minha participação na Botocenter quando eu entendi que eu poderia fazer muito mais com aquela experiência que eu tenho com a área médica. Por que não colocar escalabilidade, qualidade, atendimento, segurança? Porque se der alguma merda no procedimento, eu tenho um médico que é capacitado para reverter. Aí você falou uma coisa que eu achei importante. Né? Você falou, no começo os médicos ficaram putos comigo. Sim. E agora, como é que você vê? Quem que vai ter que te dar esse suporte, por exemplo? Muitos continuam putos, tá? Porque é natural do ser humano, quando você vê um sucesso de alguma coisa, você não gostar. Você não entende por que não gosta. Eu ainda tenho digamos aqui, uma percepção que eu acho que muitas das faculdades não gostam da cosmetria porque o aluno começa a ter mais sucesso do que o professor rapidamente. Sim, é verdade. E o ser humano não gosta. Na época de Roma, a população era ferrada, mas tinha aquele negócio pão e circo. Então, ele estava lá ferrado, mas ele estava vendo um cara lá que estava morrendo, estava mais ferrado do que ele, e ele estava lá achando isso. É verdade? É verdade. Então, não sei. Alguns médicos, eu vejo hoje o seguinte, todo mundo admira o Grupo Pele como um modelo empresarial a ser seguido, a gente vem fazer alguns palestras, formato aqui, fora do país, então, como transformar o consultório em uma empresa, foi o que a gente fez, transformar a Pele em uma empresa, isso é admirado, tá? Só que eu não sei o que vai acontecer não, porque isso estava no Nordeste, lá longe, não chegava. Eu estou chegando agora em São Paulo, eu não sei se vai ter a mesma admiração. Por um outro lado, quando a gente está falando aqui de custo de consultório, que começa a ficar inviável, tem muitos médicos que vão entender, é melhor participar de um todo, onde eu tenho uma empresa que vai me dar todo o meu suporte administrativo, financeiro, de clínica, de máquinas. Com capilaridade. Com capilaridade de atendimento. E ele vai poder ter um número muito grande de atendimento, muito maior do que normalmente no seu consultório. Você sabe, eu estava conversando com o Fernando também, eu gosto dessa palavra, a gente usa de vez em quando, essa disruptiva, né? Sim. A ideia dele, de certa forma, ela é disruptiva. Porque você vê, o crescimento de crise significa crescimento. Eu acho que a ideia dele, o que acontece, de certa forma, se você for ver, os médicos novos que estão ouvindo a gente, eu acredito que o custo de você, primeiro, de entendimento, nós já temos mais de 30 anos de medicina. Então o que acontece? Quanto tempo você demora para aprender a administrar, a ver uma tabela Excel, a saber o que é entrada, saída? Muita gente não vê isso. Ninguém sabe o que é isso. Na verdade, a maioria, eu acho que talvez 95% nunca viu isso. E tem o pior. O que não vê, diz, eu não tenho capacidade, eu vou procurar alguma ajuda. Mas a grande maioria, mente. A grande maioria mente. Ele não tem a humildade de dizer, eu não entendo disso, eu vou procurar melhorar, não. Ele mente. Provavelmente o cara não sabe nem quanto aí o outro cara do lado mente para não ficar para baixo. Às vezes a pessoa não sabe nem quanto custa uma hora aberta do consultório dele. Provavelmente não, mas você deve ter esse número. Doutor Carlos, se eu perguntar a 99% dos médicos, quantos toxinas botulínicas vão ser processadas, o senhor fez ontem? Ele não sabe. Quanto é o preço do preenchimento do ácido hialurônico que o senhor compra? Ele não sabe. Ele não sabe esse custo, né? Não tem a menor ideia de custo. E outra, talvez ele vai botar um preço para fazer o procedimento que não pagou a hora do consultório dele. Se ele tivesse, sei lá, tendo consulta. Ou pior, você compra um investimento numa máquina que custa 400 mil reais. E você não sabe calcular o retorno disso. Não. Ele bota, às vezes, um preço que as pessoas não estão porque pegou aquele preço do vizinho, tá? E a máquina passa o dia todinho parada, pagando o operador da máquina, seja o médico, seja o fisioterapeuta, pagando o investimento da máquina, mas ele não pode baixar o preço, ele não pode adequar, não falo baixar, ele não pode adequar o preço
porque o vizinho dele, esse mundo médico é muito corporativo, né? Pena que ficou só corporativo do ego, não ficou corporativo de ser corporativo de empresa. É verdade. Então isso é uma coisa que eu faço que a pele trouxe de forma disruptiva. Transformar a dermatologia em uma empresa. Agora, uma empresa do bem. Porque a gente trabalha atendendo as demandas do cliente dentro de um custo adequado ao cliente que ele volta. E trabalhando a recorrência. Eu não sou perfeito. Eu não tenho aqui nenhuma ideia nem vontade de ser perfeito. Agora, eu tento atender o máximo possível do meu cliente dentro de uma situação que não possa atrapalhar a vida da minha empresa. Senão eu não vou poder melhorar. Você fala bastante em dermatologia, né? Sim, eu sou dermatologista. Mas como é que é o seu convívio, como você enxerga, de repente, um cirurgião plástico nesse caminho? Porque eu vou falar o que acontece, né? Eu me formei junto com o Carlos. Sim. Antigamente, existia uma tensão entre a dermatologia e a cirurgia Não, a plástica. gente não podia ser amigo. Se visse junto, tem que separar que tá brigando. Perfeito. A gente tá E aí depois o que A aconteceu? culpa era a cirurgia plástica, não foi? Sempre foram eles que estavam no alto da pirâmide. Isso é um fato. Aí eu... Não. E deixa eu dizer, há 20 anos atrás, até mais tempo, quando eu me formei, eventualmente assim, o primeiro auxílio que eu recebi foi em dólar. Eu falei, então perfeito, é a profissão que eu quero. Eu ficar milionário fazendo isso. E eventualmente isso que os professores vendiam. Você viu o cara, de repente, uma Mercedes, tinha acabado de lançar, o cara sempre bem vestido. Falou, cirurgia plástica era um must, entendeu? Eu tinha um sócio na operação Motocicleta que era cirurgião plástico. E ele falava números que ele fazia há 15 anos atrás. Não é possível, bicho. Não, e hoje eu vejo o Carlos, porque há 20 anos atrás eu conversava com ele sobre cirurgia. Eu falava, ó, precisa fazer isso, levantar, depois de um tempo começou a mudar. Eu vejo ele injetando o dia inteiro com seringa na mão, né? Então mudou demais. Como é isso, Carlos? Não, Como é que seus colegas cirurgiões plásticos lhe veem hoje com relação a isso? Porque, até onde eu sei, eles... A verdade a verdade. Isso aqui ninguém pode mentir. O nosso trato inicial. Eu não venho com bons olhos. Eventualmente a gente sabe que eu tenho muitos amigos, e meus amigos eventualmente falam, Carlos, eles veem, a princípio, o plástico que faz cosmetria como aquele cara que desistiu de operar. E isso não é verdade. Eventualmente acho que o nosso cérebro pode caber novas informações, entendeu? Eu não deixei de ser cirurgião, deixei de conhecer anatomia para eventualmente querer fazer cosmetria. Eu quero oferecer algo diferente para o meu paciente. Eu já não tenho mais 19 anos, entendeu? Apesar de estar com 20. Né? Com certeza. Mas o que acontece? Meus pacientes também envelheceram ao longo desse tempo. Então, eu comecei a entender que eu precisava oferecer outra coisa para eles. Eu vim da verdade. Eu nunca fiz nenhuma plástica. Então, como é que eu posso oferecer um remédio que eu também não tomei? Mas, eventualmente, eu comecei a entender. Eu falei, poxa, eu posso oferecer uma cosmetria, uma toxina, um injetável, um bioestimulador? E por que também não tecnologia? Então, eu fui atrás desse conhecimento, entendeu, Chico? Então, eu não deixei de ser cirurgião, mas algumas pacientes minhas chegam e falam, Carlos, eu estou com você porque eu não quero operar agora. Talvez daqui a 10 anos. Mas, eventualmente, como é que eu trabalho também? Entendeu? Como é que eu vou ganhar? Mas diminuiu a quantidade de cirurgia. Eu acho que no total já diminuiu, conversando com colegas do mercado. Não porque tem mais cirurgiões plásticos, mas aquilo que eu disse assim, as pacientes, elas, não vou dizer que pulverizadas, as pacientes estão aí para operar, entendeu? Sim. Mas eventualmente eu acredito que elas queiram outras coisas. A dermatologia, eu acho que a tecnologia terminou atrasando a necessidade de alguns procedimentos. Concordo com você. Concordo, você tem procedimentos de ultrassom, micro, macrofocado, até ultrassom focado, eventualmente, mas radiofrequência e outras coisas que você consegue os oferecer. cosméticos, né, mudaram um pouco. Há 10 anos atrás a gente não conseguiu oferecer esse tipo de tecnologia. Então, eventualmente, eu acho isso fantástico. Eu acho que você teve uma ideia e isso é o futuro. Eu digo até mais, é o futuro do consultório. Eventualmente, ainda tento, eu tento ainda ser administrador, mas eu tenho uma outra operação que eventualmente não se fecha mais o cálculo não se fecha mais. Eu acho o seguinte, existe um estigma, que um médico não é um bom administrador. Não, um médico é um bom administrador. Quando ele não tem que atender ao mesmo tempo. Tem exemplos aqui de, vamos lá, o Bueno, tá 1000, vai dizer que o cara era médico, vai dizer que o cara era bom, o cara foi uma empresa bilionária. Sim. O Se ele estivesse atendendo, o cara Os próprios irmãos que são donos que é aquele verticalizado de saúde para... Agora, que foi para a Bolsa, o maior IPO da Bolsa Brasileira, foi o HCO. HCO, sim. Redidol, desculpa. Redidol. É médico, vai dizer que o cara é administrador, pelo amor de Deus. Agora, não dá. Não dá para fazer dois, né? Imagina você sair de uma cirurgia, 10 horas, cirurgia complexa, depois você vê uma planilha. Você não é. Com certeza, você não tem cabeça para ver aquilo ali. Então, mais uma vez assim, como a gente está entre amigos,
Por cara que está se formando agora, Tá. eventualmente, ele fala, poxa, ele procura você, eu quero trabalhar consigo. Ele tem que ter uma residência, o que ele precisa ser para estar apto a trabalhar com você? Hoje, o mercado está um pouco cruel. Acho que em menos de 10 anos a gente saiu de 8 mil médicos formados por ano para o último dado que eu peguei, com quase 35 mil médicos formados por ano. Então não tem residência suficiente para Aí eu vou fazer a pergunta para o doutor, que vê que é muito mais catedrático do que nós. Quantos números de residência de dermatologia aumentou nos últimos 10 anos? Talvez não residência, mas curso de especialização parou. Perfeito. Eu vejo aí duas situações. É ruim o curso de especialização? Não. Depende de quem está Se for dando. bem, não. Perfeito. Sim, Qualquer coisa pode ser bem feito ou mal. Acho que conhecimento nunca é ruim, dependendo de quem está dando, da seriedade que você está dando. Eu fiz uma situação, até hoje minha mulher não me perdoa, e a minha sócia também não me perdoa. A filha da doutora Bibiana, a doutora Gabriela, se formou no ano passado. E ela, eu me chamo de tio, eu faço residência em dermatologia? Eu só espero que os dermatologistas não fiquem com raiva de mim. Eu fiz uma pergunta, Cleber. Você quer tratar doença? Não. Não quero tratar a doença. Você quer dar aula? Não. O que você quer fazer? Então, eu gostaria de desenvolver a carreira aqui, igual a minha mãe, igual a doutora Farius, mas elas são dermatos, tá? Não, mas eu queria na clínica. Então, vou fazer o seguinte, procure um bom curso de especialização na área de cosmetria. Eu indiquei aqui um amigo meu, pode falar nome aqui? Não. Pode. O doutor Fabiano Magacho, que é seu amigo também, Sim. tem uma pós-graduação reconhecida Na por universidade. Só que ela foi específica, então passou um ano estudando a cosmetria, a área que ela queria trabalhar. Provavelmente, não fica com raiva de mim não, ela saiu mais desse um ano sabendo mais da área de cosmetria que ela iria trabalhar do que um residente de dermatologia, que é a maioria das faculdades não focam nisso. Isso é um fato, tá? Porque é uma coisa interessante também que a gente tem que colocar, que eu acho que a forma do conhecimento também mudou. Uma das oportunidades que a gente pensa no podcast, eu queria ver conversado com você, e essa ideia, como é que é o conhecimento distribuído? Você é um cara como eu, a gente tem um livro. Pegou o livro, viu? Então, hoje, como é que o cara pega o conhecimento? Pela internet. Então, uma vez que a gente está com esse papo, o cara está numa plataforma digital, ele vai entender o que a gente está falando, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Eu acredito que também, talvez não tão rápido quanto a gente queira, mas entenda, tudo que você realmente estudou para estar aqui, você utiliza no seu dia a dia? Será que de repente, a pergunta que nós temos que deixar no ar, e isso é para o futuro, para todos nós? Tema para o outro podcast. Você está convidado. Mas será que de repente não é um conhecimento mais específico, Michel? Porque assim, eu faço muita patologia. Perfeito. Mas demais. Então, E eu gosto disso. Sim, a sua vocação. E eu não vejo problema nenhum. Nenhum. E assim, sabe, você faz estética, eu faço também. Mas não é aquele negócio que eu falo, hoje eu acordei para fazer isso. Entendeu? Por exemplo, hoje eu fiz um diagnóstico aí de esclerodermia, cara. Eu falei, pô, cara, legal pra caramba. legal você Entendeu? Agora, eu acho que você falou, se é pra fazer, faça bem feito, né? Se for fazer, faça bem. É isso aí. Eu sou totalmente contra uma pessoa com zero de experiência dizer se tornar um especialista. Não, e outra, você fala assim, pacientes que nos querem fazer preenchimento, eu indico pro Carlos. E eu falo, mas por que, doutor? Eu falei, porque se der algum problema, eu sei que o Carlos vai resolver na hora, pela formação acadêmica que ele tem. Perfeito. Pronto. Porque se você injetar isso com outro profissional, talvez de outra profissão, e der algum problema, a pessoa vai pedir para você sabe que uma coisa que é interessante que a gente está falando é exatamente esse ultra especialista. Entenda, 10 anos atrás, quando eu fui para Nova York, já estava começando a surgir essa área de ultra especialidade dentro da própria cirurgia plástica. Por exemplo, é comum hoje muitos colegas se apresentarem fazendo só rinoplastia. E eu já escutei paciente falando, olha, o senhor também faz isso? Eu falei, gente, na minha formação, eu tive que aprender desde câncer, eu trabalhei transplante de mama até transplante de mão, entendeu? Mas, efetivamente, o que acontece? Você, como sendo realmente estando dentro e fora, você acha que, como paciente, um ultra especialista ele te dá um atendimento melhor, mais direcionado que, de repente, o cara que é generalista? Como é que você vê isso? Eu acho sob um aspecto muito fechado.
Se eu estou com uma parte clínica, uma doença terminal, uma necessidade, exemplo, eu tenho que fazer um transplante do coração, uma operação de 10 horas de informática. O outro especialista é fantástico e eu acho que não poderia ter menos do que isso. Sim. Tem situações que são mais generalistas, tá? Onde aí vai vir uma outra situação. Quando eu tenho alguns procedimentos estéticos, eu acho que são muito caros para se fazer. Quando eu digo caro, é que o dinheiro que se paga é muito pouco para o risco. Você falou em rinoplastia, não falou? Falei. Você como cirurgião, como alto conhecedor de anatomia, apesar de ser um procedimento simples, mas é um procedimento que tem um grau de risco se não for feito por uma pessoa com uma boa especialização. Perfeito. Tanto que eu posso deixar claro, eu não faço nenhuma rinomodelação. Por mais assim, temos amigos em comuns aqui que fazem. Sim. E Eu não sou contra, mas é muito especializado assim, nisso. Eu acredito que seja ultra especializado, eventualmente sim. À medida que a gente estuda mais, eu fiquei com mais medo de fazer isso. Quanto mais você estudou, mais medo você entendeu que eu não estou preparado, eu não estou preparado para isso. E principalmente isso é um procedimento estético. Se o cara estivesse morrendo, eu faria, porque como eu sou o papel, eu deveria fazer. Como já teve um caso no grupo Pele, tá? Em Recife, na Pele Recife, uma pessoa fez um procedimento de rinoplastia com ácido hialurônico, houve uma oclusão, houve uma necrose, esse profissional não era um não médico, esse paciente ficou preto, com dor, voltou 2, 3 vezes, ele não vai passar, botou gelo, uma coisa nada. A minha sócia lá pegou e uma coisa que normalmente não se reconhece, ou seja, ela tomou a frente e aplicou o que tinha que ser feito, a hialuronidade, botou na câmara hiperbárica, tratou e salvou o paciente, mesmo sabendo que poderia aumentar a merda. Mas ela, como médico, foi. Então, por isso, cara, eu amo, apesar de ter muita divergência e muita coisa, eu amo a profissão de vocês, eu acho muito bonito. Porque apesar da cosmetria, apesar de tudo, se você não tiver o conhecimento para reparar aquilo que você está fazendo, você não deveria fazer. Então isso é o básico. Não sei se a nossa hora está terminando, mas o que eu gostaria de falar é o seguinte: se eu não sei resolver aquilo que eu estou fazendo, não faça. E para aí eu preciso ser especialista. E aí eu preciso de todo o papel da residência, de todo o papel da sua parte de especialista em anatomia. Se eu não sei reverter, não faça. Por isso hoje eu preferi muito mais investir com médicos, mesmo que médicos sejam uma raça difícil de trabalhar, certo? É fácil, tá vendo isso? Mas eu entendo que nós conseguimos fazer uma coisa boa em conjunto. Gente, muito obrigado. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma brincadeira em todo podcast, e que é um bate pronto de 10 segundos. Tá? Então, assim, cor preferida? Azul. Time? Flamengo. Perfeito. Pet de estimação? Shih Tzu, cachorro. Maravilha. Mais alguma pergunta? Prato preferido? Churrasco. E onde você vai passar as férias? Em Maceió. É isso aí. Gente, obrigado. Foi um prazer estar aqui com o Fernando Costa. Gente, muito obrigado. E com certeza vai ter outros podcasts melhores ainda com esse cara fantástico aqui. Dr. Carlos, cirurgião, Dr. Carlos, dermato, muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.